Seja bem-vindo ao nosso curso de Desenho Estratégico. Meu nome é Joel Donizete, professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, de número 7, nós vamos trabalhar com a inserção de portas e janelas e também o guarda-corpo nas regiões onde é necessário. Bom, nós terminamos aqui a modelagem dos pisos, né? Agora a gente vai modelar as portas e janelas. Então, para modelar as portas e janelas, a gente vai olhar esse quadro, os quadris que a gente tem aqui, tá? Vamos começar modelando as portas. Então, a porta P1 é de 1 metro por 2,10. A gente vai vir aqui, posicionar, a porta está nessa posição aqui, então nós vamos vir aqui em porta. Vai aparecer as opções de porta aqui. Então, aqui nas portas de madeira, eu só tenho a porta de 80 por 2,10. Eu não tenho a porta de 1 metro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa porta de 80, vou editar tipo. Em editar tipo, eu vou duplicar, eu vou criar uma outra porta, tá? Então, eu vou colocar aqui uma porta de 1 metro por 2,10. Essa porta, não basta mudar a descrição dela, eu tenho que mudar também as dimensões. Então, eu vou vir aqui na largura dela e vou colocar 1 metro. Vou aplicar, ok, e vou posicionar essa porta aqui. Quando eu posiciono, ela vai ficar já aqui. Vou clicar em ESC. Vejam aqui, essa porta ela já é inserida aqui a uma certa distância aqui, com a boneca, com o espala aqui de 10 centímetros, tá? Mas eu posso trabalhar da forma que eu quiser aqui, a posição que eu quero que ela fique, tá? Então, vou manter 10 aqui como estava. Outra coisa também importante, essa porta aparece as setinhas aqui, eu posso virar ao lado dela, olha, ou na outra direção também. E aqui, como meu piso está elevado aqui em 20 centímetros, eu vou fazer a porta com essa elevação. Vou colocar um peitoril dela aqui de 20 centímetros, porque ela vai estar na mesma altura. Se a gente observar aqui, eu tenho uma porta P2 aqui e uma porta P3. A porta P2 é de 80 por 2,10 e a porta P3 é de 60 por 2,10. Então, eu vou vir aqui inserir essas portas. Vou vir aqui pegar a porta de 80 por 2,10. Vou inserir ela nessa posição aqui. E agora a porta de 60 por 2,10. Então, elas estão inseridas aqui. Clique em S, que vai sair. E aí eu vou alterar a altura dessa porta aqui também. Colocar aqui o peitoril de 20 centímetros. E aqui vou colocar também de 20 centímetros. Depois a gente vai ter que colocar as soleiras nessas portas aqui. Bom, vou mudar a posição delas, porque elas estão na posição errada. Agora sim elas estão na posição. Então, colocamos as portas. Agora a gente vai colocar as janelas. Então, eu tenho aqui uma J1, uma janela de 1,75 m por 1,30 m, com peitoril de 1 metro, tá? Então, olha, eu vou ter que procurar essa janela. Ela está posicionada aqui e aqui. Então, vou vir aqui na posição onde está. Vou procurar agora, vou vir aqui arquitetura, janela. E nós vamos colocar, não tem essa janela de 1,75 m aqui. Então, eu vou só confirmar as dimensões dela aqui. É 1,75 m por 1,30 m. Então, vou vir aqui duplicar da mesma forma. Então, vou colocar uma janela de 1,75 m por 1,30 m. Vou mudar as dimensões dela aqui também. Então, a largura dela vai ser 1,75 m e a altura 1,30 m. Ok. Bom, agora o peitoril dela, conforme está indicado aqui, 1 metro. Então, eu vou vir aqui, colocar o peitoril de 1 metro e vou posicionar essa janela aqui e aqui. Bom, agora eu tenho que ver se ela está na posição certa. Então, eu vou vir aqui e vou corrigir também a posição aqui. Bom, aqui a visualização das janelas não está muito bacana. Eu posso vir aqui e mudar o padrão médio da visualização e vou ver as janelas da forma que deveria ser, tá?
Então, a próxima janela aqui é a J2, né? Ela é de 60 por 60 por 1,70 de peitoril. E essa janela é a janela do banheiro. Então, ela está posicionada aqui. Então, vou vir aqui, vou vir janela, vou procurar aqui uma janela de máximo ar. Olha, tem uma janela aqui de máximo ar em alumínio e vidro. Vou pegar essa aqui e vou fazer o mesmo processo, né? Então, na verdade, não, ela já está com 60 por 60, já me atende aqui, tá? Então, eu posso vir aqui, posicionar ela aqui e agora mudar o peitoril dela. Então, vou mudar a altura do peitoril para 1,70 m. Bom, eu não vou conseguir visualizar ela aqui porque ela está mais alta. Então, deixa eu só explicar isso aqui. A gente, quando está vendo a planta baixa, né, a planta baixa é como se fosse feito um corte na altura de 1,20 m, tá? E como é que eu confirmo isso? Se eu vier aqui nas propriedades aqui da planta de piso, tem uma propriedade que chama faixa de vista. Veja aqui a faixa de vista. Então, ou seja, o plano de corte está a 1,20 m. Então, se eu colocar aqui a 1,80 m, eu vou ver aquela janela em corte. Veja aqui que já passei a ver a janela em corte, tá? Vou voltar para o que estava, tá? Para manter a janela nessa posição. Então, nós já colocamos todas as... Ah, não, está faltando colocar essa porta aqui, né? Nós colocamos as duas janelas e faltou a P3, que é de 2 metros por 2... P4, na verdade, que é 2 metros por 2,10 m. Eu vou vir aqui agora, porta. Ali agora já é uma porta de vidro, né? Eu tenho aqui, ó, essa porta de 2 metros por 2,10 m. Vou posicionar ela aqui. E aí, clicar em S aqui, vou colocar o peitoril dela de 20 centímetros também, para igualar com o piso ali. Bom, colocados aqui, eu posso vir na vista 3D e ver, então, essas janelas e essas portas todas já inseridas ali, da forma que eu planejei. Bom, inseridas as portas e as janelas, eu tenho que também, agora eu já posso inserir, né, as soleiras, né, e os peitoril. Então, para inserir as soleiras aqui, eu vou ter que rever a altura dessas portas, porque a soleira tem 2 centímetros de espessura. Então, com isso, eu vou ter que selecionar essas portas e descer um pouquinho elas, tá? Então, com o Ctrl apertado, vou selecionar essas portas, todas elas, inclusive essa, e vou colocar elas aqui com 18 centímetros de peitoril só, tá? E agora, aqui nessa região aqui, eu não preciso de soleira. Acabou que eu fiz 2 pisos separados, mas aqui basta um piso. Então, para selecionar aqui, eu vou para fazer um piso, como se fosse um piso só aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos editar esse piso aqui. Para editar, eu não consigo selecionar aqui o piso, né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu chego perto aqui e vou apertar a tecla Tab, tá? E vou apertando a tecla Tab, até ele achar o piso. Olha, achou. Quando eu achei, eu clico nele, tá? Dou um duplo clique, abre a opção de editar. Veja aqui que ficou nas linhas na cor roxa aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emendar esse piso aqui. Então, vou fechar aqui e vou fechar aqui. Só que eu preciso ter uma região fechada, então não posso ficar com essas duas linhas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou interromper essas linhas. Então, tem essa ferramenta aqui de dividir elemento. Vou dividir aqui, vou dividir aqui. E agora eu vou aparar essas linhas aqui. Então, eu vou vir aqui, vou aparar esse pedaço aqui com esse. Então, eu clico na parte que eu quero que mantenha. Confirmo. O piso vai ficar unificado ali. Pronto, unifiquei os pisos. Agora, eu vou fazer, então, nessas regiões aqui nós não fizemos as bases ainda, tá? Então, vou vir aqui em piso arquitetônico, vou pegar aquele piso interno, né, subsolo, e vou fazer, então, esses pisos na altura, né, vou inserir primeiro aqui os pisos,
na altura, então, de 18 centímetros, para depois eu vir com a soleira em cima. Pronto, estão inseridos. Agora eu vou inserir a soleira da mesma forma. Eu vou vir aqui, piso arquitetônico, vou escolher a soleira. Soleira em porta, agora eu vou colocar elas com 20 centímetros e vou então desenhar essas soleiras aqui. Olha, desenhei aqui, desenhei aqui, desenhei aqui e desenhei aqui também. Então, confirmo, vejo ali que já ficou com as soleiras em granito, né? Ficou esse aqui, já ficou. Vou aproveitar, já vou inserir também os peitoris, tá? Nas janelas. Então, eu tenho essas duas janelas para colocar peitoril. Então, nós vamos vir aqui em piso arquitetônico. Nós vamos escolher os peitoris em janela. E aí, antes disso, vou clicar em ESC aqui, vou cancelar. Vou verificar qual que é a altura que eu coloquei essa janela. Então, esse peitoril está com 1 metro de altura, tá? Então, vou ter que colocar esse peitoril um pouquinho mais alto, tá? Vou colocar com 1,01 m para que ele apareça aqui, tá bom? Vou vir aqui arquitetura, piso arquitetônico, e vou colocar esse peitoril em janelas. Então, eu vou colocar eles aqui com 1,01 m de altura e vou desenhar ele aqui. Então, para desenhar, o que acontece? O peitoril ele passa 1 centímetro para fora, tá? Então, eu vou reconhecer essas linhas aqui e essas aqui. E aqui eu vou desenhar uma linha, né, a 2 centímetros, 1 centímetro para fora, tá? Então, eu vou colocar aqui um deslocamento de 1 centímetro, tá? Na hora que eu for desenhar ela vai ficar deslocada. Então, veja lá, desenhando sempre no sentido horário. Pronto, ok. Vou vir aqui, ok, pronto. Fechei o peitoril. Vou vir aqui, né? Ela já até ligou aqui, então já está pronto aqui. Eu posso clicar em S, copiar essa janela que eu fiz aqui, esse peitoril, vou pegar por base ali e vou trazer aqui. Então, confirmo, esse peitoril já está aqui na janela também, inserido, né, da forma que tem que ser. Vou colocar um peitoril também nessa janela aqui, essa aqui já está com 1,70 m de altura, então vou vir aqui, arquitetura, piso arquitetônico, peitoril de janela, essa eu vou colocar com 1,71 m e vou fazer da mesma forma. Então, eu vou... Aqui não estou conseguindo, deixa eu ver se eu consigo reconhecer aqui, consigo aqui reconhecer. Eu vou agora desenhar ela com 1 centímetro aqui, de deslocamento. Clico em ESC, novamente aqui, 1 centímetro. E aí eu posso vir aqui. Aqui você pode colocar com 1 centímetro de deslocamento, 2 centímetros. Se 1 centímetro achar que é pouco, pode colocar um pouquinho mais. Pode colocar com 2 centímetros. Pronto, está definido aqui. Não tá, a gente não vai conseguir visualizar em função da faixa de vista que eu já falei para vocês. Então, se a gente vier aqui, ó, as janelas já estão com peitoris, tá? As portas também já estão com peitoris já inseridos, tá? Com peitoris não, com soleiras, né? Se eu quiser aumentar o tamanho da soleira, eu posso fazer também isso. O que falta fazer agora? A gente precisa inserir os rodapés nas regiões, né, onde nas regiões onde as paredes não têm revestimento. Então, eu tenho que colocar um rodapé nessa região aqui, e aqui eu vou colocar um rodapé para área seca, tá? E na região que tem cerâmica na parede, então essas regiões aqui vai ter cerâmica na parede, então eu não vou colocar rodapé, tá? Eu vou colocar cerâmica interna aqui tudo. Aqui não vai ter cerâmica, então aqui eu vou ter que colocar um rodapé para molhar. Então vamos lá. Então vamos vir aqui arquitetura, o rodapé nós vamos fazer com parede. E aí nós vamos procurar aqui um rodapé, né? Um rodapé inicialmente, um rodapé de madeira. Então, para fazer o rodapé, eu tenho que tomar cuidado aqui. Então, primeira coisa, eu vou ter que definir
altura do deslocamento. Então, como esse piso aqui está a 20 centímetros de espessura, o nível dele é 20 centímetros, eu vou colocar aqui o deslocamento da base 20 centímetros, e aqui nós vamos colocar aqui essa parede, essa parede que eu estou fazendo aqui, ela não é conectada, porque o rodapé não está conectado a nada. Então, vai ter uma altura livre. Vou fazer um rodapé aqui de 10 centímetros. Pronto. Outra coisa importante, nós vamos colocar aqui, vamos inserir esse rodapé pela face de acabamento externo, tá? Para que eu consiga encaixar certinho nas paredes ali. Então, face de acabamento externo. Aí agora eu posso começar a desenhar meu rodapé. Vou desenhar até aqui, veja que já está desenhando ali. Vou clicar em ESC. Vou começar novamente onde que é a porta, interrompi na porta aqui. Vou continuar. ESC. Vou novamente aqui. ESC. ESC. Aqui. Pronto. Concluí, né, nesse ambiente. Bom, e aqui no outro ambiente, né, na sala, nós fizemos o mesmo processo, tá? Só lembrando aqui o seguinte, quando ele ficou aqui desemendado, o que eu fiz? Eu vim aqui com o comando aparar e uni ele aqui, tá? Esse comando é o mesmo trim lá do AutoCAD, tá? Então a gente fez uma união. Bom, fizemos os rodapés nas áreas secas, agora a gente vai fazer também na área molhada. Então, aqui, né, como vamos falar, aqui nessa região tem cerâmica, então não preciso colocar. Vou fazer o rodapé aqui e o rodapé nessa região aqui. Então, vou vir aqui, da mesma forma, parede arquitetônica, rodapé, vou pegar rodapé em pedra natural, aquele mesmo processo, né? E aí vou fazer, né, aqui nessa região e aqui nessa região, daqui a pouco eu mostro pronto aqui. Lembrando aqui que nas áreas molhadas, né, a altura é 18 centímetros. Eu vou diminuir isso aqui para 18 centímetros. Bom, já inserimos aqui os rodapés, estão todos inseridos aqui, né? Eu vejo aqui que é um rodapé em granito, então eu inseri todas as paredes, né? Essas paredes estão contornando aqui, né? Inseri inclusive aqui em torno dos pilares também. Inseri também aqui, né, em torno dos pilares, né? Com exceção da parte de fora, e aqui, tá? Então, se a gente vier no 3D aqui, a gente vai ver esses rodapés, né, todos instalados aqui, né, dentro da casa também. Então, dá para a gente ver esses rodapés instalados. Então, agora falta só a gente instalar o guarda-corpo aqui na região, né, onde ficou, né, aqui a escada tem um guarda-corpo, mas essa região aqui é uma região onde nós temos um muro de contenção, então eu preciso colocar um guarda-corpo aqui. Então, para inserir o guarda-corpo, nós vamos aqui em arquitetura, guarda-corpo, tá? Colocar um guarda-corpo croquis. Eles vão pegar aqui um guarda-corpo simples. Então, o guarda-corpo, como é que a gente faz? Vamos fazer ele aqui, começando. Eu posso colocar ele aqui deslocado, né? Para ele ficar em cima da linha aqui, eu vou colocar aqui um deslocamento aqui de 2 centímetros em relação à linha, tá? E vamos começar a inserir ele daqui para lá, tá? Que é o sentido horário. Daqui para cá, na verdade. Então, nós vamos vir aqui, ó, cliquei e vou fechar com ele aqui. Vamos vir novamente aqui. Confirmei. Então, já está inserido ali. E agora aqui nessa região aqui também. Então, vou vir aqui, só apertar Enter, ele vai voltar o comando. Vou colocar lá os 2 centímetros que eu tinha feito. Vou começar a desenhar ele daqui. E vou fechar com esse guarda-corpo. Eu posso fechar com esse guarda-corpo até aqui. Tá? Confirmo. Se eu vier agora o 3D, eu vou conseguir ver esse guarda-corpo inserido ali para proteger, né, toda a minha casa. Então a gente consegue, com isso, concluir aqui as portas, janelas, né, soleiras, peitoris e guarda-corpos. Só chegando ao final da nossa aula, espero que tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula.